Ora, vamos ao nosso quarto episódio. Já vamos no quarto, como o tempo passa muito rápido. E hoje vamos falar sobre uma espécie de solução, os códigos da inteligência. Antes de iniciarmos o podcast com alguns pontos que eu gostava de discutir convosco, é sobre um ponto de ação. Tenho que me rir por causa que nós às vezes temos certas atitudes que também temos que nos rir de nós próprios. Então eu estava aqui a ligar o candeeiro, eu ligo sempre o candeeiro para fazer o podcast. Gosto muito, tenho um chazinho já agora, que o ritual, quando vocês estiverem em vídeo, já vão conseguir observar. E eu estava a tentar pensar, ok, o candeeiro não liga, deve ter aqui algum problema. Entretanto percebi que o problema era a tomada, que eu não tinha ligado aquelas tomadas de on-off. E muitas vezes a questão tem a ver mesmo com nós queremos a solução rápida, mas nós não fazemos o básico, não é? Que é ligar a tomada. E parto muito por aí, então gostava de deixar já esta reflexão. Às vezes o básico é o suficiente para a nossa solução que queremos tão rápida. Muitas das vezes escapamos ao básico, não é? Ao corpo, à mente e a cuidarmos de nós, o nosso autocuidado. Então eu vou começar aqui a falar sobre uma história que depois também vou ampliar mais à frente, mas gostava que vocês refletissem comigo, que se chama A Tentação no Deserto. Nós estamos prestes a entrar aqui em fevereiro, aliás hoje é dia 1, e entretanto vamos entrar aqui na Quaresma, no Carnaval, em algumas reflexões um pouco diferentes que também vou fazer junto a vós. E numa das reflexões que antecipa aqui um pouco, chama-se quando, aliás, a Quaresma é muito sobre isso, não é? Quando Jesus resolve fazer essa reflexão durante 40 dias, e essa também é a nossa passagem também nesses dias, um pouco sobre isso. E existe aqui uma personagem chamada de Diabo. Eu costumo dizer que sou uma estudiosa da Bíblia, portanto eu não leio da forma literal, mas retiro sim aquilo que é o que eu posso chamar de reflexão sobre histórias reproduzidas que nos ajudam no nosso dia a dia. Então, se nós retomamos aqui ao diabo, sem ser aquela figura com chifres, mas nós colocássemos aqui o ego, o nosso ego, e essa aprendizagem, vejam o seguinte: há uma parte em que esse ego oferece a Jesus, no caso a personagem que estava a caminhar na sua vida, e nós temos muitas vezes essa passagem pelo deserto ao longo da nossa vida, ao longo de várias fases da nossa vida, e então o ego oferece todos os reinos do mundo. Eu vou-te dar poder, vou-te dar fama, eu vou-te dar controle. E ao fim de tudo isto, toda uma história elaborada, ele fala: Jesus, eu posso dar tudo, tu podes transformar tudo nestes reinos, eu posso dar um mundo. Já viste o que era tu teres um mundo sem nenhum sacrifício, sem teres de trabalhar, sem teres que fazer nada, eu dou-te tudo. E a resposta é muito clara, é muito serena, não há discussão, não há uma resposta reativa nem ativa, ele apenas diz: eu só sirvo a um. O que é que isto significa? Eu só sirvo a um. Eu só tenho esta direção na minha vida. Eu sei aquilo que me compõe, eu sei aquilo que eu sou. Por isso muitas vezes é falar daquilo eu sou o que sou. Portanto, muitas vezes, quando nós atravessamos este deserto, a grande questão que fica é quem tu és. O que é que tu queres da tua vida? E por isso é que se colocam estas questões do poder, da fama e do controle também na nossa travessia. Então está aqui uma chave para a nossa liderança que nós vamos discutir, que é: nós não nascemos para ser chefes, nós nascemos para servir, não é? Porque aqui no deserto ele diz: eu só sirvo a um. Então servir é ser aquele totó que faz tudo por toda a gente? Claro que não. Servir não é ser capaz, não é ser escravo. Não, servir é ser útil. Qual é a minha utilidade através do meu dom? Ou seja, partindo aqui do pressuposto que tu és único em tudo o que tu fazes, ou seja, não há ninguém que faça igual a ti, e podes refletir e tu vais verificar que toda a gente tem algo que faz de uma forma única, uns descobriram, outros ainda estão a descobrir, assim como o sol serve a terra para trazer luz, não é? O coração serve o corpo para bombear sangue. Então, há aqui sempre um servir, um propósito de. Então, quem serve é quem tem mais poder.
Fica aqui esta afirmação. Então, o ego quer ser servido. Obedeçam-me a mim. Olhem para mim. Mas a alma quer servir. Nós começamos com esta dualidade, porque a alma é: como é que posso ajudar-te? Como é que posso elevar-te? Como é que eu posso te trazer a tua versão, a tua maior versão? Então nós temos aqui duas vozes. Se nós formos já à raiz da palavra diabo ou diabolos, significa dividir. Portanto, há sempre algo que nos quer dividir, que nos quer combater. Então nós temos que mudar aqui as perguntas na nossa vida e colocar: como é que eu posso servir no agora? Então, no momento em que eu entro no serviço, o meu ego morre à fome. Porque o ego não sabe servir, só sabe pedir. Eu peço. Então aqui a verdadeira abundância vem do transbordo. Reparem, quando eu sirvo, quando eu entrego o meu valor, quando eu ilumino outros, quando eu entrego ao outro o meu melhor, há um devolver, normalmente em dobro. Isto é tão claro que se vocês quando se colocam e veem aquelas pessoas que servem o outro com um propósito, com uma linha de elevar aquela pessoa, há sempre algo que ela recebe em dobro, sempre. Então aqui é a mesma coisa, quando nós lideramos uma equipa, aqui a falar um pouco mais para as pessoas que acabam por gerir outras pessoas, colocando-se um pouco no meu lugar, que é, a pergunta é: tu estás aqui para ser servido ou para servir o crescimento daquelas pessoas? Ok? Então, reconhecer a paz, o amor, não é sobre ir à missa ao domingo. Ou seja, reconhecer que há amor, que há paz em mim, reconhecer que isso também existe no outro, não é só me ajoelhar numa igreja, ok? É olhar e dizer: eu tenho um dom e eu vou usar este dom para resolver X coisas na minha vida. Para resolver, não para ganhar mais poder, mais controle e mais força sobre o outro. Então servir é a forma mais alta de liderar. E vocês vão encontrar, e espero que cada vez mais, estas pessoas que acabam por servir. Então vamos novamente aqui recorrer à Judeia e ao deserto. Ok? Vamos aqui colocar um cenário na nossa mente. Já agora, aqui a nossa mente recebe informação e consegue elaborá-la, mas ela não sabe distinguir o que é verdade ou não. Aqui é um pequeno ponto. Por isso, eu vou-vos dar apenas informação para vocês reterem e contarem uma história. Se nós formos à Judeia, temos um deserto e esse deserto vocês conseguem imaginar 40 dias, num calor extremo de dia e num frio extremo à noite. Então, fragilidade biológica está cá no seu extremo, ok? Tudo no seu extremo. Então, muitas das vezes nós colocamos neste deserto no extremo, em que a nossa mente está a gritar, não sabemos que direção tomar, o nosso corpo não está bem, porque nós já perdemos o rumo e já o maltratamos e não voltamos atrás. A nossa mente está a gritar por ajuda e não sabe como. Então, normalmente nestes momentos, nestes desertos, nós vamos ter dois lados: a essência e o ego. E ele vai gritar, o ego vai gritar. Então, nós vamos ter aqui uma pergunta: tu queres todos os reinos? Tu queres tudo? Se quiseres tudo, tu podes ter tudo através de poder. Então, vou traduzir. Tudo te pode ser dado através de um atalho. Quando nós estamos aflitos, surge sempre alguém que vem com um atalho nas mãos. Eu posso resolver o teu problema já. Eu posso resolver já. Então vem um poder sem propósito. Vem apenas poder. Vem uma fama sem sacrifício. Vem um controle total da tua vida. E tu entregas tudo a isso. Então, tu abres uma porta que não é a resposta. É um atalho do ego que quer uma solução rápida, quer um penso rápido, não quer passar pelo processo de perceber realmente aquilo que o deserto está a trazer para a sua vida. Então nós temos que gerir esta dualidade entre a essência e o ego,
como se fosse aqui diabo e Jesus um contra o outro, se quisermos pôr na fórmula da parábola que eu falei inicialmente. Então, como é que nós vamos escolher servir ao invés de dominar? Aqui a pergunta é, Marta, ok, isso é tudo muito bonito, mas em momentos de aflição, quem me dá uma resposta rápida, eu penso rápido, às vezes eu tenho a tentação de aceitar, porque estás num momento de sofrimento, tanto mental como físico. Então aqui entra a psiquiatria de Augusto Cury, que eu vou-vos dar já aqui a dica para lerem este livro, que vou deixar a indicação também na descrição do podcast, que é O Homem Mais Inteligente da História. Eu não sei se vocês sabem, mas neste livro eu estudo a mente de Jesus, eu achei isso extraordinário. Alguém também se distanciar e pegar nesta história e realmente querer perceber a mente de alguém tão importante e que marcou tanto o mundo. E é muito interessante também conhecer o Augusto Cury, para quem não conhece, poder pesquisar um pouco mais nas redes sociais, no YouTube vai encontrar muitas coisas. Ele sempre foi um psiquiatra muito inteligente, só que sempre que queria passar a sua mensagem, ele não conseguia descodificar a sua linguagem tão complexa. As pessoas não entendiam, então ele começou a criar histórias para que elas pudessem perceber realmente aquilo que ele queria traduzir. E então cada livro que ele tem é como se fosse um mergulho numa história, mas nada é do que descortinar alguma coisa maior sobre a consciência, sobre o ego, sobre as emoções, para que todos possam perceber. E quando eu fui escrutinar aqui a mente de Jesus, eu achei uma coisa super curiosa e claro, fui também tentar perceber qual é a visão dele, a interpretação dele, que está muito ligada também àquilo que eu estudo. Ele diz algo fascinante. Jesus não usou o seu poder para ser servido, ok? Certo? Se vocês pensarem sobre isto, o seu poder no sentido da passagem da palavra, da passagem da mensagem, dos 3 anos que ele esteve a instruir os apóstolos e a acrescentar algo novo para o mundo, ele não usou para poder ser servido, para trazerem um café à mesa, um copinho de água, para um jantar elaborado. Não, exatamente ao contrário, ele é que servia, não é? Portanto, ele inverteu aqui a nossa pirâmide da liderança. E uma coisa que Augusto Cury também fala é a questão do Império Romano, que está muito ligado ao que nós somos hoje, que é a base é completamente invertida, ok? Então, o Augusto Cury explica que Jesus tinha uma gestão de emoção incrível, ok? Porque ele foi tentado, aqui, por exemplo, a história do deserto é quando alguém é tentado, no caso ele foi traído, vocês conhecem a história de Judas, a maioria conhece, em que ele prova que quem estava próximo foi o que o traiu, até com um beijo, e chamou-lhe de amigo. E mesmo assim, qual foi a reação dele? Ok, tu escolheste, não é? E depois aqui, quando ele foi negado por Pedro, quando já da sua crucificação, lhe perguntaram se também eras um Deus, ele disse não, e fez essa negação 3 vezes, também é uma história que se conhece e que se vai repetir aqui na Páscoa também, novamente. Então, em todas estas fases, da tentação, da traição ou da negação, ele não reagiu no seu instinto predador, que é o que nós fazemos. Ou seja, o nosso cérebro reptiliano faz logo a reação, no fundo, desta injustiça que está a passar. E o ataque, logo, não é? A resposta àquilo que está a viver. Mas ele não atacou. E ele usou, pelo menos, 2 códigos de inteligência que este autor fala e que eu vou passar para vocês. Um é o código do altruísmo. Ele sabia que a felicidade não residia naquilo que se acumula, ou seja, no poder, nas coisas materiais, nas roupas, tudo o que for acumulável, por assim dizer, não é palpável também, mas sim na entrega. Então ele sabia que a felicidade estava no serviço, sempre que ele entregava ele sentia-se melhor. E muitas das vezes, se vocês conhecerem mesmo em profundidade a história, ele ia passando de região em região e tinha que ter dinheiro para comer e os apóstolos faziam uma gestão muito boa. Aliás, Judas era um dos principais que ajudava a fazer a gestão, porque ele vinha exatamente desse ofício e trabalhava muito bem com o dinheiro. E então eles faziam essa gestão entre todos para que todos
pudessem comer, e muitas vezes trabalhavam, por exemplo, Jesus era muito bom na carpintaria, não é? Então chegou uma fase em que fez barcos, ajudou a fazer barcos e depois recebia o dinheiro em troca. Portanto, o serviço, estar ao serviço, mais uma vez, não significa que não há uma entrega e que não há algo que tu recebes em troca para teu benefício, mas que tu saibas que esse serviço e esse servir é muito mais importante dos carros que tu podes acumular ou dos telemóveis que podes ter. É sobre essa consciência que ele tinha. Depois, no segundo ponto, é o código da proteção da emoção. O que é? Ele não permitiu que o comportamento do outro, seja a figura aqui do diabo, ou essa figura egóica, ou os fariseus, ou mesmo Judas, não é? Determinasse a sua paz. Ele governava, que é uma frase muito importante que ele fala, governa a sua própria mente. Ou seja, tem este autocontrole de uma forma tão forte que nos vem até ensinar todos esses códigos sobre as emoções. Ele diz assim: os fracos dominam, os fortes servem. Os fracos querem dominar, querem dizer que são importantes ao outro, querem justificar todas as suas ações, ok? E acaba por que aqui os fracos acabam por excluir muitas e muitas vezes para poderem governar através do poder e desse controle desmedido, enquanto que os fortes, entre aspas, sempre aqui, acabam por acolher o outro, muitas vezes sabendo que a jornada é difícil. Então, isto aqui em resumo, ele sabia que o ego é um buraco negro que nunca se enche e que o serviço é uma fonte que nunca seca. Mas agora vocês perguntam: ok, Marta, mais uma vez, como é que eu vou aplicar isto na minha vida, não é? Isto tem a ver com tomar decisões quando nós estamos no deserto. E o ego vai sempre oferecer atalhos. Ele vai sempre dizer: manipula aquele cliente, tu podes roubar ao outro, tu podes ignorar a tua ética, os teus valores, porque tu podes ter mais dinheiro aqui, porque tu podes arrancar um pedacinho ali, e porque este atalho faz com que tu ganhes rapidamente esse poder que tu queres, ok? Então aqui é como se fosse no deserto a oferta de todos os reinos, não é? Que é dito naquela fase: eu posso te oferecer o mundo, eu posso te oferecer todos os reinos. Então é a mesma situação. E é aqui que há uma escolha, que é como é que eu posso servir através do meu dom, servir sem me escravizar e servir aplicando tudo sem atalhos. Portanto, há aqui uma recusa de um poder agregado ao vazio e há uma aceitação de um poder do serviço, ou seja, sem ser vítima da minha mente, sabendo acolher, sabendo o meu propósito, sabendo o caminho. E vocês vão reparar que quem mais serve é quem tem mais abundância, não só ao nível monetário, mas familiar, da construção da sua felicidade e do seu mundo. Então aqui é muito sobre este escolhe, redireciona os teus códigos da tua inteligência. É tudo sobre isto. Então, se este episódio te incomodou, se este episódio te fez refletir, é muito bom sinal, que a mim também fez. Se há aqui algumas palavras que deixaram-te mais inquieta, então há aqui um pedir espaço em algumas situações que pode estar a passar também, e é aqui sobre aquilo que acolho muito, que é gerir o invisível, gerir aquilo que não se vê, gerir aquilo que poucos entendem e acolher um pouco mais estas histórias e conseguir observar de uma forma mais distante e conseguir também aqui colocar-nos num lugar em que podemos observar, anotar, perceber a melhor forma de recorrer e de agir em situações mais difíceis. É um pouco por aí. Espero ver-vos em breve, espero que todos estejam bem, quem me está a ouvir, porque estamos aqui inundados numa fase de tempestades em Portugal.
daqui deste lado estou acolhida no norte, vai chover imenso durante estes próximos dias, mais do que o comum, chover cá no norte. Espero sinceramente que todos estejam bem e que algo maior sempre nos acolha. Até breve.